pessoal, me chamo Renata, estamos aqui no Explicador Virtual para conversarmos sobre história. Vamos lá? Nós vamos falar agora sobre os astecas. Os astecas, né? Essa região que nós conhecemos hoje como México, abrigou essa civilização, esse império tão importante. Os astecas também podem ser chamados de mexicas, tá? E se estabeleceram no Vale do México por volta depois de 1300. Aqui nesse mapinha a gente percebe o quão vasto esse território era. E aqui, ó, vamos prestar atenção em Tenochtitlan, que vai ser uma importante cidade que nós vamos mencionar mais à frente. Assim como todas as outras, mas essa daqui vai ganhar um destaque especial. Tudo bem? Então, pessoal, para a gente saber um pouco mais sobre a civilização, né, asteca, nós vamos falar sobre um pouco da economia deles. Os astecas, eles estavam na região onde, eu já falei, onde nós atualmente conhecemos o México. Eles não tinham muitos recursos. Os recursos que eles obtiveram eram através da natureza. Então, a principal atividade econômica que eles virão se dedicar é economia, né? Desculpa, agricultura. A atividade econômica que eles se dedicavam principalmente era a agricultura, sobretudo a produção de cacau e tabaco. Tudo bem? Olha só, grande parte da população ela estava voltada numa organização de aldeias comunais e trabalhavam coletivamente nessas terras. Tudo bom? Aqui tem alguma imagem que a gente pode perceber, né? Que o cultivo do milho também era muito importante nessa região. E é engraçado porque muitos espanhóis, portugueses, né, os europeus, quando eles chegaram na América e eles se depararam com milho, eles associaram a ouro, achando que era ouro, quando na realidade a gente sabe que não era. Então, como era a organização social? Os astecas, né, eles estavam organizados numa sociedade hierárquica, ou seja, cada um possuía uma posição social e estava subordinado ao outro, ou seja, uma posição social exercia poder e mais abaixo estava subordinada. Por isso que a gente sempre procura representar essas sociedades hierarquizadas através de uma pirâmide. E quem será que estava lá no topo dessa pirâmide? Pois bem, o rei, né, que era chamado de Tlatoani. Tudo bem? Não tem problema em relação a esses nomes, porque são nomes indígenas, né, da região. Então a gente fazendo uma traduçãozinha deles, era como se fosse o chefe político supremo. E ele também vai ser considerado uma divindade. Quando tem a junção da líder político com líder religioso, eu tenho assim uma teocracia, tudo bem? Eu tenho essa junção dessas duas funções, políticos e Deus, principalmente quando o líder político ele é considerado um próprio Deus. Então aí eu tenho uma característica teocrática de poder, tudo bem? Seguido do rei, que também era considerado um Deus vivo, estava o Pipiltin, que era uma referência a quem? A aristocracia. E quem era essa aristocracia, né? Essa nobreza era constituída pelos sacerdotes, os intermediários entre Deus e os homens, os altos funcionários que auxiliavam o rei e chefes militares que estavam ligados à proteção do território. E abaixo dessa aristocracia, né, os sacerdotes, altos funcionários e militares, estavam os artesãos, comerciantes, aqueles que viviam, os trabalhadores. E por último, os escravos, que poderiam ser condenados ou alguns prisioneiros de guerra, né, de acordo com alguma invasão que eles fizeram, disputas de território, enfim. Eles eram aprisionados e tornados escravos. E aí, como escravos, eles poderiam trabalhar em qualquer função. Tudo bem, pessoal? Quanto à organização dessa sociedade hierárquica? Então, sob um ponto de vista político,
os astecas, qual era o regime deles, né? Monarquia teocrática e militar, ou seja, o rei, que tinha funções também religiosas, e havia uma militarização até para que eles pudessem proteger aquele território. Pois bem, a monarquia era eletiva. O que isso significava? Significava que quando o imperador morresse, ele teria o seu sucessor escolhido entre membros mais próximos de sua família e grupos de nobres. Então, grupos de nobres iriam escolher o sucessor do imperador entre os membros de sua família. Tudo bem? Então, pessoal, a gente já falou da sociedade, da economia, como era o modo de vida desses astecas, né? A cultura deles. Os astecas, eles falavam um idioma, vai enrolar a língua na hora de falar? Vamos tentar. Nahuatl. Nahuatl. Eu também não sei se essa pronúncia está correta, tudo bem? Era o idioma que eles falavam. E os astecas, eles vão se destacar devido à sua educação. E por quê? Eles produziam manuscritos. Nesses manuscritos, que vão receber o nome de códices, eles estavam repletos de imagens, né, de informações sobre a educação, sobre como os astecas eles tinham, né, conhecimento, como eles reproduziriam esse documento. Não podemos comparar, mas como se fossem umas cartilhas, né? Um manual de orientação quanto à educação desses astecas. Então, por isso que a gente tem esses relatos, essas fontes históricas, que diz que esses astecas eles se dedicavam muito à educação, à cultura desses manuscritos. E eles possuíam 2 calendários, o calendário solar e o calendário lunar. E a gente percebe também o desenvolvimento da ciência, né, que eles tinham conhecimento de astronomia. Eles já tinham essa noção de astronomia. A arquitetura também, a asteca, ganha um destaque. Lembra quando os espanhóis chegaram, que eles viram de longe as suas construções e compararam as pirâmides do Egito? Pois bem, olha aqui uma imagem, pessoal. Como essas construções lembram não somente as pirâmides do Egito, mas eu também arrisco falar que eles lembram muito os zigurates dos mesopotâmicos, porque eram construções altas, com bastante degraus, tá legal? Nem sempre essas construções eram templos, poderiam ser também palácios, moradias dos reis, tudo bem? A gente vai chamar atenção principalmente para as construções da cidade de Tenochtitlan. Lembra que eu comentei com vocês que era uma cidade importante? Era considerada uma das principais, quem sabe a capital do Império Azteca, e nós podemos ainda ver hoje no México ruínas dessa cidade, assim como o Palácio de Montezuma e a Pirâmide de Temayuca. Tudo bem? São vestígios, né? São construções que resistiram à ação do tempo, como erosão, chuva, vento, e ainda hoje nos proporciona, através dessas obras, dessas construções, maiores informações e conhecimentos sobre essas civilizações. Tudo bem? Olha só, pessoal, essa imagem aqui parece um ritual de sacrifício em que o coração está sendo retirado. Aqui a gente vê o que? A reprodução do sol, que também era uma divindade muito importante para os astecas, assim como também era para os incas. A gente percebe que essas civilizações, né, muito dependentes da natureza, elas vão associar os seus deuses aos elementos naturais. E os astecas, eles eram politeístas, ou seja, eles acreditavam em vários deuses e também acreditavam na vida após a morte. Para isso eles faziam muitos rituais, né? E um desses rituais era das mortes cerimoniais, que faziam parte desse chamado ritual político-religioso, porque era o rei que também estava presente. Lembrem que o Império Azteca era uma monarquia teocrática,
Pois bem, eles acreditavam, nos astecas, que os deuses eles deveriam ser alimentados com sangue, que eles deviam fazer oferendas a esses deuses com sacrifício humano. Tudo bem? Das guerras que eles disputavam, os prisioneiros eles acabavam sendo destinados a esses sacrifícios. E até mesmo os membros da sociedade asteca, eles poderiam ser oferecidos em sacrifício para esses deuses, que para eles era visto como uma honra, tá? Não era visto como uma condenação, mesmo porque você seria ofertado para um Deus em agradecimento ou para pedir algo. Tudo bem? Vamos lá? Qual é a melhor forma de a gente exercitar o nosso conhecimento? Através dos exercícios, até para saber se eu tenho alguma dúvida. E se eu tiver dúvida, não há problema nenhum. Quanto mais dúvidas, melhor, porque isso é sinal que nós estamos entendendo, crescendo, tá? Não se preocupem, só retornar à videoaula. Vamos lá? Como era organizada a sociedade asteca? Lembra que eu conversei com vocês que a sociedade asteca ela era hierarquizada? Pois bem, lembra daquela piramidezinha? E quem ficava lá no topo da pirâmide? Pois bem, o rei. O rei seguido de quem? Da aristocracia. Quem era a aristocracia? Sacerdotes, militares, altos funcionários. Seguido de quem, pessoal? De quem? Trabalha, né? Artesãos, comerciantes. E lá no finalzinho da nossa pirâmide, quem estavam? Os escravos. Muito bem, viu só como é fácil? Através dessa piramidezinha a gente consegue imaginar, né? Lá no topo o chefe supremo, o rei, sacerdotes, nobres, militares, que pertenciam à aristocracia, trabalhadores, que eram os artesãos, comerciantes, e depois seguidos pelos escravos. Aqui nos trabalhadores também podemos incluir os camponeses, Renata? Podemos, eles também eram trabalhadores, só que da área rural, diferente da área urbana, que era mais voltado para as atividades econômicas como o comércio e o artesanato. Tudo bem? Vamos lá continuar. Quantos calendários possuíam os astecas? Fácil, né? 2. E para completar a nossa resposta, que a resposta completa é o melhor, nós podemos citar quais calendários eram esses. Calendário, isso aí, lunar e o calendário solar. Tudo bem, pessoal? Então, como era sua religião, ou seja, a religião dos astecas? Lembra que eles acreditavam em vários deuses? Logo, eles eram politeístas, diferentes dos monoteístas que acreditam em apenas um Deus. Então, eles eram politeístas e ainda acreditavam em vida após a morte, além de fazerem sacrifícios humanos. Tudo bem, pessoal? Qualquer dúvida que tiverem é só revisar a videoaula. Até mais!